Olá, cartoleiros e cartoleiras! Vamos agora conferir nosso resultado da última rodada? Pois é, gente, na última rodada, na rodada número 10, nossa pontuação não foi tão boa, infelizmente zicamos, né, gente? A nossa última pontuação foi de 57,17, ficamos acima da média de cartoleiros, que foi de 52,19, perdemos cada essa rodada também, gente. Nosso patrimônio atual está em 143,52, acima da média de cartoleiro, que é de 126,78. Mas vamos lá, gente, já escalar nosso time prévio para a rodada número 11, gente. Vamos lá, gente, aqui. Vamos lá. Escalar aqui meu time. Vamos lá. Substituir todo mundo. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Beleza do meu time, beleza do mundo. Prontinho, gente, só arrumar aqui rapidinho. Prontinho, gente, já beleza do mundo. E vamos começar nossas dicas, começando pelo gol. Começando as dicas aqui pelo gol, gente. Gente, temos bons jogos. Gente, pensando aqui, mitou na última, né, gente? O mínimo para valorizar deve assustar aqui do Rossi, mas é interessante, pensando aqui muito em SG. Jogando dentro de casa, diante do Fortaleza, que não vive um bom momento. Pensando aqui no fator casa, eu indico sim para vocês, sim, goleiro Rossi, vale sim para essa rodada, gente. Gente, aqui um jogo difícil, tá bom? Mas se ele segurar o SG, pode dar aquela baita mitada. Com fator aqui de risco, de aposta. Eu indico sim para vocês, sim, goleiro Cássio, do Cruzeiro, jogando dentro de casa, diante do Palmeiras. Vale sim para essa rodada, gente. Deixa eu ver aqui quem mais. Gente, com certeza aqui pensando em SG, né, gente? Eu indico sim para vocês, sim, o goleiro Valdo do Mirassol, jogando dentro de casa, diante do Sport, que não vive um momento. Então, o goleiro Valdo do Mirassol, vale sim para essa rodada, gente. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, gente. Gente, pensando aqui no Fator Casa, tá bom? Eu digo sim para vocês, sim, o goleiro Hugo Souza do Corinthians, jogando dentro de casa, diante do Vitória, gente. Vale sim para essa rodada, tá bom? Deixa eu ver aqui mais aqui de goleiro, gente. Gente, vai ser meu goleiro para essa rodada, tá bom? Vamos sim para essa rodada aqui com o goleiro Léo Jardim do Vasco, jogando dentro de casa, diante do Bragantino, aquele time que joga e deixa jogar, deve ir para cima. Se ele segurar o SG, pode dar aquela baita mitada. Então, vamos sim para essa rodada assim de Léo Jardim do Vasco, gente. Então, vamos aqui com o goleiro Léo Jardim do Vasco. Olha lá, gente, mitou na última. Pode ser sim uma virada aqui pro Santos, jogando dentro de casa, diante do Botafogo. Vale sim para essa rodada uma aposta aqui, tá bom, gente? O goleiro Gabriel Brazão do Santos, gente. Ah, gente, foi meu goleiro reserva. Gente do céu, 9,40. Faz parte, né, gente? Gente, o Juventude não viu um bom momento, tá bom? Acho interessante aqui, pensando em SG, jogando fora de casa, diante do Juventude. Então vale sim para essa rodada aqui o goleiro Thiago Volpe do Grêmio, gente. Gente, eu gosto muito para essa rodada aqui, tá bom? Do goleiro do Bahia, Marcos Felipe, jogando dentro de casa, diante do São Paulo. Estavam pensando aqui no fator casa, pensando aqui muito em SG. Marcos Felipe do Bahia, vale sim para essa rodada, gente. Gente, aqui o Antony não vive um momento, tá bom, gente? O Antony aqui do Internacional, tá? Pensando aqui numa possível ganhar cartoletas, tá bom? Com fator bem de aposta, tá bom, gente? O goleiro Antony aqui do Internacional, tá bom? Minhas dicas de fato, gente, eu encerro aqui no Marcos Felipe do Bahia, tá bom? Mas vamos lá, né, gente? Já escalei aqui meu goleiro. Vamos lá, gente, para o nosso grupo de laterais. Sem medo de ser feliz, gente. O Willian, gente, é muito ofensivo, tá bom? É um mito, a gente sabe do potencial dele. Vale-se uma aposta aqui no Willian do Cruzeiro, gente. Vale sim para essa rodada, tá bom? Pensando aqui, outro cara que é muito mito, vale sim para essa rodada. Pensando aqui no fator casa, no possível SG, jogando de casa, diante do Fluminense, Bernabé. Vale sim para essa rodada, gente. Mas, gente, eu vou ver minhas cartoletas, tá bom, gente? Mas esse cara aqui é muito regular, gente. Só arrumar aqui, gente, rapidinho. Opa! Gente, aqui, Paulo Henrique do Vasco, gente, na última não segurou o SG, fez 5,90. Desarma muito, é muito ofensivo. Já tem uma assistência, 29 desarmes, gente. Paulo Henrique aqui do Vasco, vale sempre essa rodada e vai ser nosso primeiro lateral, gente. Vamos aqui com o Paulo Henrique do Vasco, sem medo de ser feliz, gente. Júnior Capixaba é outro mito, né, gente? Vale sempre essa rodada, tá bom? Júnior Capixaba aqui do Bragantino. Piquerez negativou na última, né, gente? Mas eu gosto dele pra essa rodada, tá bom? Piquerez aqui do Palmeiras. Alexandre aqui do Flamengo, pensando aqui muito em SG. Vale sempre essa rodada com certeza. Mateuzinho é ofensivo, a gente pensando aqui em SG, tá bom? Mateuzinho do Corinthians, vale sempre essa rodada. Reinaldo, né, gente? Dispensa apresentações, né, gente?
Fechando a dupla de laterais com vocês, vamos sim com o Reinaldo, do Mirassol. Sem medo de ser feliz, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, Kaique aqui, ó. Kaique Bruno do Cruzeiro também é muito regular, tá bom? Na última mitou, olha só, gente. 11.30. Kaique Bruno aqui do Cruzeiro vale sempre essa rodada. Matheus Bidu é muito ofensivo, pensando aqui no possível SG do Corinthians. Matheus Bidu vale sempre essa rodada. Gente, Cuiabano jogando como atacante. Vale sempre essa rodada, tá bom? Gente, Cuiabano aqui do Botafogo. Giá, gente, é muito regular, gente. Olha aqui, gente. Olha o gráfico dele. Não dá pra reclamar. Na última, sem SG, 4.50. Giá de Palmeiras vale sempre essa rodada, gente. Eu estava pensando em fazer uma dobra, gente, na defesa, tá bom? Com o Mirassol. Eu gosto que o Lucas Ramon aqui, gente, do Mirassol. Estavam pensando em SG. No potencial ofensivo que ele tem. Ele desarma muito também. Já são 20 desarmes, uma assistência, um gol. Olha lá, gente. Lucas Ramon aqui do Mirassol vale sempre essa rodada, tá bom? Escobar, gente, voltando aqui. Olha lá, gente. Escobar jogando dentro de casa. Desarma muito. No último jogo negativou, né? A gente foi expulso. Mas a gente Escobar vale sempre essa rodada. Olha o gráfico dele, não dá pra reclamar. Só negativou na última que foi expulso. Já são 40 desarmes, gente. 40 desarmes, gente. Olha lá. E Escobar aqui do Santos vale sempre essa rodada, gente. Deixa eu ver aqui. Gente, Lucas Piton, pensando naquela sintonia com o Verrete. Lucas Piton do Vasco, vale sempre essa rodada com certeza. Natanael, a gente, se for pro jogo, vale muito pra essa rodada, tá bom? Natanael do Atlético Mineiro. Luciano Juba, a gente pensando aqui em SG do Bahia, vale sempre essa rodada, tá bom, gente? Luciano Juba. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, gente. Varela, gente, aqui do Flamengo, pensando em SG, vale sempre essa rodada. Aguirre, gente, do Internacional tem sido muito regular, tá bom? Aguirre do Internacional vale sempre essa rodada. Gilberto do Bahia, pensando aqui em SG, vale sempre essa rodada, gente. Deixa eu ver aqui quem mais, gente, aqui. Gente, minhas dicas de fato eu encerro aqui, tá bom? No Gilberto do Bahia. Mas vamos lá, né, gente? Vamos lá, gente, para nossa dupla de zagueiros, gente. Só arrumar aqui rapidinho, gente. Vamos lá, gente, para nossa dupla de zagueiros. Sempre ser feliz, gente. Léo Pereira do Flamengo, vale sempre essa rodada, pensando aqui muito em SG. Lianco é muito ofensivo, vale sim uma aposta aqui no Lianco do Atlético Mineiro. Deixa eu ver aqui quem mais. Olha lá, gente, a Arboleda ele é ofensivo, tá bom? Vale uma aposta aqui no Arboleda do São Paulo. Deixa eu ver. Olha, gente, Fabrício Bruno aqui do Cruzeiro pensando em SG. Vale sim essa rodada com certeza. Gente, João Victor aqui do Vasco tem sido ofensivo. Fez gol no último jogo. Vale sim uma aposta aqui, tá bom? Pensando em SG. No João Victor aqui do Vasco, gente. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Léo Ortiz pensando muito em SG. Vale sempre essa rodada. Léo Ortiz do Flamengo. Kaká é ofensivo, gente. Pensando em gols, em assistência. De repente um SG. Vale sempre essa rodada, tá, gente? Kaká aqui do Corinthians. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, gente. Olha lá, gente. James aqui, né, gente? Do Mirassol, gente. Olha lá. Na última 9.40, gente. Vale sempre essa rodada, tá bom? Duas últimas rodadas aqui imitando, gente. Olha lá. James aqui do Mirassol vale sempre essa rodada, gente. Mas, gente, a minha dupla de zagueiros aqui, tá bom? Vai ser sim do Bahia. A gente pensando aqui muito em SG no fator casa, jogando dentro de casa, diante de São Paulo, tá bom? Vamos sim com o Davi Duarte aqui do Bahia. Com David Duarte do Bahia, né, gente? E Santiago Mingo, tá bom? Então vamos aqui com David Duarte do Bahia e com Santiago Mingo do Bahia, gente. Sempre ser feliz, tá bom? Pensando aqui muito em SG, gente. Deixa eu ver o que mais aqui de zagueiro aqui, gente. Olha lá, gente, pensando em SG, tá bom? Para você estar sem cartoletas. Lucas Freitas aqui do Vasco, vale sempre essa rodada, gente. Deixa eu ver, gente. Minhas dicas de fato eu encerro aqui, tá bom, gente? No David Duarte do Bahia e no Santiago Mingo do Bahia, gente. Vamos lá, né, gente, pro nosso trio de meio campo. Sem medo de ser feliz, gente. Arrascaeta, Arrascamina, a gente dispensa apresentações, né? Vamos aqui com a Arrascaeta. Gente, cadê os jogadores, né, gente? Vamos filtrar aqui, gente, que eles vão sim pro jogo, né, gente? Vamos lá. Vamos lá, né, gente, aqui. Matheus Pereira vai sim pro jogo, que no último jogo estava suspenso, né, gente? Então vamos aqui com o Matheus Pereira aqui do Cruzeiro, sem medo de ser feliz, gente, mecha básica, muito boa, né, gente? E aqui, né, gente, o dono da bola parada aqui do Internacional, vamos sim de Alan Patrick, né, gente, sem medo de ser feliz. Fechando meu trio de meio campo com vocês, gente, vamos com Alan Patrick. Só colocar o filtro aqui, gente, prontinho. Vamos lá, né, gente, agora quem mais aqui eu indico pra vocês aqui de meio campo, gente? Gerson do Flamengo sempre é válido, com certeza, gente. Gosto que numa aposta no Bar Real do Santos, gente, tá bom?
vale sim pra essa rodada. Felipe Coutinho jogando dentro de casa, vale sim pra essa rodada. Felipe Coutinho aqui do Vasco. John mitou na última, vale sim uma aposta aqui no John do Bragantino. Rubens dispensa apresentações, está mitando muito, né, gente? Vale sim pra essa rodada Rubens aqui do Atlético Mineiro. Gosto aqui numa aposta aqui no Lucas Romero, gente, na última fez 3,80, tá bom? Vale sim pra essa rodada aqui Lucas Romero do Cruzeiro. Zé Rafael foi bem no último jogo. Vale sim uma aposta no Zé Rafael do Santos. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, gente. Luiz Mandaca, a gente jogando dentro de casa, diante do Grêmio, tá bom? Vale sim uma aposta aqui, tá bom, gente? No Luiz Mandaca aqui do Juventude. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, gente. Olha lá, gente. Lucas Silva aqui mitou na última. Interessante uma aposta nele, tá bom? Lucas Silva aqui do Cruzeiro. Deixa eu ver aqui quem mais aqui, gente, de meio campo. Gente, tem mais meio campo aqui pra tomar de aposta, tá bom? Pra tomar de aposta, tem mais meias aqui, gente, com certeza. Tem bastante meia, né, gente? Pra tomar de aposta, né, gente? Vamos lá, né, gente? Olha, gente, fator de aposta eu indico aqui, tá bom? O Lucas Silva aqui, encerrando as dicas com ele. Lucas Silva aqui do Cruzeiro. Mas vamos lá, né, gente, agora. Só arrumar aqui, gente, rapidinho. Opa, rapaz. Só arrumar aqui, gente. Vamos lá, né, gente, nosso trio de atacantes. Sem medo de ser feliz, gente. Caio Jorge dispensa apresentações, né, gente? Tá jogando. Ele vai contra o Palmeiras, eu sei, mas, gente, Caio Jorge não tem como. Vamos aqui com o Caio Jorge do Cruzeiro. Sem medo de ser feliz. Hulk, gente, sempre vale, tá bom? Hulk vale sim pra essa rodada, com certeza. Negativou na última, mas não tem como. A gente jogando dentro de casa, diante do Bragantino. Vamos sim com o Verrete aqui do Vasco. Sem medo de ser feliz, né, gente? Vale sim uma aposta aqui, gente, no Bright White, tá bom? Cobrador de pênalti aqui do Grêmio. Vale sim pra essa rodada. Olha lá, gente, Igor Jesus aqui do Botafogo. Vale sim pra essa rodada, com certeza, gente. Renato Kaiser, né, gente? Não foi bem na última, mas é Renato Kaiser. Vale sim uma aposta aqui no Renato Kaiser aqui do Vitória. Tá em choque é Vitor Roque, vale sim pra essa rodada com certeza. Uma aposta aqui no Rony do Atlético Mineiro por média básica, vale sim pra essa rodada. Estevão, gente, vale sim pra essa rodada, tá bom? Estevão aqui do Palmeiras. Gente, não foi bem na última, tá bom? Mas eu gosto pela média básica que ele tem, tá bom? O Christian Oliveira aqui, tá bom? Do Grêmio. Olha lá, gente, Guilherme, né? A gente voltou a fazer gol. Vale sim pra essa rodada, gente, Guilherme aqui do Santos, tá bom? Mas, gente, aqui fechando meu trio de ataque com vocês, eu vou sim, gente, com o Eric Pulga do Bahia, gente, olha lá, tem imitado, tem sido muito regular, né, gente, jogando dentro de casa, diante de São Paulo, vamos sim com o Eric Pulga aqui do Bahia, sem medo de ser feliz, gente. Gente, o Gabriel aqui que imitou na última com 2 assistências, gente, olha o Gabriel aqui do Cruzeiro, vale sim pra essa rodada, gente, com certeza. Vale sim pra essa rodada uma aposta aqui no Eduardo Sacha, do Bragantino, Luciano chuta do São Paulo, vale sim pra essa rodada com certeza, gente. Gosto que numa aposta, gente, no Nuno Moreira, tá bom? Do Vasco. Vale sim pra essa rodada, com certeza, gente. Pensando em média básica, eu gosto aqui do Luiz Araújo do Flamengo. Vale sim pra essa rodada, com certeza. Gente, olha lá, gente. Pensando aqui no reserva de luxo, numa aposta, no ataque, gente. Ryan do Vasco. Vale sim pra essa rodada, gente. Christian Barleta vale sim pra essa rodada, com certeza, aqui do Esporte. Vale uma aposta nele. Assim como Edson Carioca aqui do Mirassol. Vale sim pra essa rodada, com certeza. Lúcio Rodrigues aqui, gente, do Bahia, foi tomar de aposta, tá bom? Tá de Magno aqui do Corinthians, foi tomar de aposta. Ricardo Matias do Internacional, gente, é interessante uma aposta nele, tá bom, gente? Ricardo Matias aqui do Internacional. Deixa eu ver aqui quem mais, gente. Hector Hernandes do Corinthians, foi tomar de aposta. Deixa eu ver aqui quem mais, gente, de atacante aqui. Gente, não é mais atacante, foi tomar de aposta, tá bom? Minhas indicações eu encerro aqui, gente, no Ricardo Matias, tá bom? Do Internacional. Vamos lá, né? A gente já escalei aqui meu trio de ataque, né, gente? Vamos lá pro nosso técnico agora, sem medo de ser feliz, gente. Gente, eu gosto muito dessa rodada, tá bom? Do Felipe Luiz aqui do Vasco. Vale muito pra essa rodada, gente. Abel Ferreira sempre é válido aqui do Palmeiras. Dorival Júnior pensando em SG aqui, vale sempre pra essa rodada com certeza aqui do Corinthians. Gente, Kleber Xavier dos Santos é interessante para tomar de aposta. Gente, Leonardo Jardim aqui do Cruzeiro, gente, contra o Palmeiras, olha lá. Vale sim para essa rodada, gente. O meu técnico dessa rodada é aqui, gente, tá bom? Felipe Luiz do Flamengo, com certeza. Fernando Diniz pensando no fator casa, gente, interessante uma aposta aqui, tá bom? No Fernando Diniz aqui do Vasco, com certeza. Guga do Atlético Mineiro vale sim para essa rodada, com certeza.
Roger Machado jogando dentro de casa diante do Fluminense, vale sim para essa rodada com certeza. Renato Paiva aqui do Botafogo para tomar de aposta. Mas, gente, meu termo dessa rodada vai ser sim o Rogério Ceni do Bahia, tá bom? Com certeza aqui, né, gente? Rafael Guanais do Mirassol. Vale muito para essa rodada, gente, com certeza, tá bom? Mas meu técnico, gente, vai ser sim o Rogério Ceni do Bahia, tá bom? Sem me ser feliz, gente. Já escalei todo mundo já, né, gente? Vamos lá, gente, pro nosso banco de reserva agora no gol, gente. No gol, gente. E agora? Vamos com o Marcos Felipe do Bahia, gente. Agora aqui, gente, lateral reserva, gente. Mateuzinho do Corinthians é interessante pra essa rodada, gente, com certeza. Matheus Bidu ofensivo, Cuiabano jogando de atacante. Vale muito pra essa rodada. Escobar, né, gente? Escobar do Santos aqui. Vale muito pra essa rodada. Mas, gente, vamos sim de Lucas Piton, tá bom? Do Vasco. Sem medo de ser feliz. Vamos lá, gente. Zagueiro reserva agora. Gente, zagueiro reserva, gente. Vai ficar difícil, gente. Zagueiro reserva aqui. Gente, e agora? Gente, eu vou com o Lucas Freitas aqui, tá bom? Do Vasco. Vamos lá, né, gente? Meio campo agora. Gente, área, gente. Nossa. E agora, gente? A Rubens é muito bom, né, gente? Gente, vamos aqui com o Arias, tá bom? Do Fluminense. Vamos lá, né, gente? Agora atacante agora, gente. Atacante, gente. Cadê o garoto? Vamos aqui, gente, com o Ryan, tá bom? Do Vasco, sem medo de ser feliz. Prontinho, né, gente? E vai ser nossa reserva de luxo, gente. O Ryan, tá bom? Do Vasco aqui, sem medo de ser feliz. Prontinho, né, gente? Agora o capitão. Gente, não tem como, né, gente? Pra essa rodada, vamos sim de Verrete do Vasco, gente. Vai ser nosso capitão. Nosso capitão vai ser o Verrete do Vasco. Confirmar aqui. Prontinho, gente. Vou revisar meu time com vocês rapidinho, tá bom? No gol, nós vamos com o Léo Jardim. Na lateral, com o Paulo Henrique, Reinaldo. Na zaga, nós vamos com o David Duarte, Santiago Mingo. No meio de campo, nós vamos com o Arrascaeta, Matheus Pereira, Alan Patrick. No ataque, nós vamos com o Caio Jorge, Eric Pulga. Nosso terceiro atacante e capitão vai ser o Verrete. E o nosso técnico vai ser o Rogério Ceni. Vamos lá, gente, nosso banco de reserva agora. No gol, nós vamos com o Marcos Felipe. Na lateral, com o Lucas Piton. Na zaga, com o Lucas Freitas. No meio, com o Arias. E no ataque, com o Ryan. E vai ser nossa reserva de luxo, gente. Só arrumar aqui, gente, rapidinho. Prontinho. Prontinho, gente. Espero muito ter ajudado você que estava com dúvida entre um jogador ou outro. Esse é o intuito do nosso canal. E vou te pedir um baita favor para você que acabou de chegar no nosso canal. Gente, não custa nada. Se inscreve no nosso canal e deixa aquele like que você sabe que ajuda muito, tá bom? Obrigado pela companhia. Quebra tudo. Até a próxima e tchau!